Fala, galerinha! Estamos de volta para a nossa segunda aula sobre o estilo de época que a gente chama de arcadismo, a escola literária do arcadismo. Se você não assistiu a primeira aula, não deixe de assistir nesse mesmo canal, porque senão você fica sem a sequência aí. Eu havia dito no final da aula anterior que o arcadismo é uma poesia muito bonita, é uma poesia perfeita, né? Segue aquele rigor formal dos clássicos, aquela linguagem elevada, descreve um ambiente pastoril muito bonito, né? Um modo de vida sereno, equilibrado e tal, mas não convence. A poesia pastoril, a poesia árcade, ela não convence, ela não empolga. Por quê? Porque ela é falsa. Porque ela não soa verdadeira. Ou você acha que esses poetas realmente viraram pastores? Você acha que eles largaram o conforto da cidade e foram viver como pastores, né, na simplicidade rústica do campo? Claro que não. Eles acabavam pregando, né, um modo de vida, defendendo um modo de vida que eles mesmos não viviam. Aqui no Brasil, então, fica mais estranho ainda esse pastoralismo. Existem versos do Tomás Antônio Gonzaga em que ele, dirigindo-se à sua amada, diz: "Ó minha bela Marília, quando chegar a neve dos frios invernos, teremos a lã das ovelhinhas para nos proteger." Neve? Aqui no Brasil? Você percebe como soa estranho, como soa falso? Mas esses mesmos poetas, mais para o final do período, mais para o final do século, eles passaram a produzir uma poesia bem mais sincera, bem mais verdadeira, expondo, né, dramas que eles realmente estavam vivendo. Né? O Tomás Antônio Gonzaga quando foi preso, o Boccaccio quando perdeu a mulher amada, e aí a poesia passou a ser mais convincente, mais verdadeira. Só que aí ela já foge um pouco às características árcades neoclássicas. Ela começa a ter um certo exagero passional, ela começa a buscar uma paisagem mais noturna, né, mais tempestuosa, que foge um pouco ao arcadismo, ao padrão árcade. Isso acontece, gente, porque na verdade aí nós estamos já no que a gente chama de pré-romantismo. Deixa eu tentar explicar para ver se você entende isso. Toda escola literária, ela começa, se fosse colocado num gráfico seria mais ou menos isso. Ela começa, vai crescendo, chega num ponto culminante e começa a cair. Quando uma escola está caindo, outra já está subindo. E o que acontece é que o final de uma escola costuma misturar características com o começo da escola seguinte. A escola que vem após o arcadismo é o romantismo. Então, no final do arcadismo, nós vamos ter algumas características que já antecipam a estética romântica. Aí nós temos o chamado pré-romantismo. E como eu falei, essa poesia pré-romântica, ela é mais sincera, ela é mais verdadeira, ela envolve mais o leitor e acaba muitas vezes até sendo mais valorizada pela crítica do que a própria poesia árcade ali. Mas como que eu identifico um poema pré-romântico? Vejam, em primeiro lugar, é importante que você entenda que o poema continua tendo predominantemente as características árcades neoclássicas. Tá? Então, por exemplo, a presença do bucolismo pastoril, né, daquele universo pastoril, daquela paisagem pastoril, dos pseudônimos pastoris, tanto para os poetas quanto para suas amadas, permanece. A presença da mitologia também é uma outra característica que identifica a permanência do estilo árcade neoclássico aí. Porém, junto com essas características, nós começamos a perceber algumas características românticas, como, por exemplo, o sentimentalismo confessional. Ou seja, o poeta passa a abordar temas mais sinceros, mais verdadeiros, dramas pessoais que ele realmente estava vivenciando. Como eu falei para vocês, a poesia árcade ela soa meio falsa. Quando você pega um poema barroco, por exemplo, por mais exagerado que seja aquele drama, aquele medo do inferno e tal, convence, porque os poetas barrocos realmente viviam aquele drama. Quando você pega um poema romântico, né, um Álvares de Azevedo, né, ultra-romantismo, a vida não tem sentido, eu quero morrer e tal, por mais exagerado que seja, convence, porque realmente os poetas românticos viviam esse drama. Agora, o bucolismo, o pastoralismo, a vida pastoril,
era fruto da imaginação, né? Era uma idealização que eles faziam. Então, quando eles começam a fazer uma poesia mais verdadeira, mais sincera, falando de dramas verdadeiros, elas acabam sendo mais convincentes aí. Uma outra coisa que a gente percebe nessa poesia pré-romântica é a substituição do chamado locus amoenos, que é aquela paisagem diurna, com muita luz, com muito brilho, muito colorido, riachos transparentes e tal, pelo que a gente chama de locus horrendos, que é a presença da noite, né? do ambiente noturno. Não uma noite enluarada, estrelada, mas uma noite muito escura, às vezes tempestuosa, que é típico do romântico. E a noite normalmente vem associada à temática da morte. Então, falar do sofrimento e associar isso com a ideia da morte é uma característica muito comum nos românticos que os Árcades estão também antecipando aí no final do período. E aqui no Brasil nós vamos ter uma particularidade interessante. Você sabe que eu falei para vocês que aqui no Brasil houve tentativas de se produzir narrativas épicas imitando os Lusíadas, como é o caso do Caramuru, do Uruguai e tal. Nessas narrativas épicas, narrativas feitas em versos, já começa a aparecer o elemento indígena. O Caramuru, por exemplo, fala sobre o primeiro português a viver entre os índios, né, o Diogo Alves, aí tem a Moema que se apaixona por ele e tal. Então a presença do índio no Uruguai tem a mesma coisa, né, fala das missões jesuíticas, né, os jesuítas usando os índios para se defender quando foram expulsos. Nessas obras, a presença do elemento indígena como personagem literário já antecipa uma característica típica do romantismo. Você sabe que o indianismo vai ser uma das principais características do nosso romantismo aí. Então, quando você tiver um poema que ainda mantém elementos próprios, né, do arcadismo, né, do pastoralismo, do bucolismo, presença forte da mitologia e tal, a própria estrutura mais característica, né, do estilo do estilo neoclássico, mas com presença já de um sentimentalismo convencional, de um ambiente noturno, né, do locus horrendos, da temática da morte, ou, num caso mais específico, da presença do índio como personagem, aí você já tem o que a gente chama de pré-romantismo. Eu vou te mostrar a seguir alguns exemplos, né, de poesia pré-romântica para você entender melhor isso. Mas antes, eu queria que você observasse essa comparação entre um quadro tipicamente Árcade, que eu já mostrei, né, na aula anterior. Então você tem essa presença do bucolismo, do pastoralismo, né? Observem muita luz, muito brilho, muito colorido e tal. E aqui você tem um exemplo de uma pintura romântica. Observem a diferença, observem o rosto pálido, o olhar distante, o aspecto sofredor, as cores escuras, a ideia de solidão, de um lugar ermo. Isso é claramente o oposto do que nós tínhamos no arcadismo. O pré-romantismo é um momento em que esses elementos se misturam, em que está havendo essa transição, né, já que é uma mudança radical que acontece do arcadismo, né, da imagem árcade para a imagem romântica. O pré-romantismo é um momento de transição, que a gente observa nesses exemplos aí. Ó. Observe o primeiro. Ó. Jabocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Meu ser vai parar na cova escura. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Quer dizer, que o meu sofrimento torne leve a terra que será jogada sobre mim. Conheço agora já quão vã figura, quão vazia figura, em prosa e verso fez o meu louco intento. Como o meu intento, o meu objetivo fez de mim uma figura vazia, em prosa e verso. Musa, musa aqui seria a poesia, tivera algum merecimento se um raio da razão seguisse pura. Ou seja, é o momento em que ele confessa que levou uma vida desregrada, uma vida de aventuras e tal, e que isso o levou a um sofrimento, né? A uma vida vazia, sem objetivos. É a manifestação subjetiva que eu falei para vocês, onde o sentimento interno se sobrepõe a uma visão equilibrada do mundo.
isso é romântico. Porém, ele continua usando o pseudônimo Pastoril e tal, ele continua ainda dentro do período Árcade aí. Olha esse outro exemplo aqui do Tomás Antônio Gonzaga, nosso principal poeta Árcade. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, nessa masmorra, nessa prisão, que é sepultura de um corpo semivivo, ainda, Marília, adoro a tua formosura. Amor, o amor, né, o Deus do amor, na minha ideia te retrata no meu pensamento. Busca extremoso que eu assim resista, dessa forma resista, à dor imensa que me cerca e mata. Depois a gente vai falar sobre os autores, né? Você vai ver que esse poema aqui foi composto no momento que o Tomás Antônio Gonzaga tinha sido preso pela Inconfidência Mineira. E aí, obviamente, né, ele vai falar dessa dor, desse sofrimento, né, dessa solidão em que ele se encontra dentro do que ele chama de masmorra. Aí. Novamente, uma poesia que, embora continue com aquela referência à Arca de Marília e tal, tem uma presença marcante de um sentimentalismo confessional e por isso é pré-romântica. E um último exemplo aqui seria um fragmento retirado do Caramuru, que vai falar exatamente sobre a morte da Moema, né, o momento em que a Moema está sendo abandonada pelo Diogo Alves. Olha o que ela diz, ó. Enfim, tens coração de ver-me aflita, flutuar, moribunda, entre as ondas? Há um ai somente com que aos meus respondas? Bárbaro, se esta fé teu peito irrita, nem o passado amor teu peito incita? Disse, vendo-o fugir. Ah, não te escondas, dispara sobre mim teu cruel raio, e indo a dizer o mais, cai num desmaio. Ao lado você tem um quadro famoso, né, que representa a morte da Moema. Aqui é a história de uma índia, como eu falei para vocês, que se apaixona pelo Diogo Alves, e quando ele vai embora, ela se joga no mar para segui-lo, para tentar alcançá-lo e acaba morrendo afogada ali. Tá? É o momento mais marcante desse livro aí, essa morte da Moema. E tem, então, além da ideia, né, do sentimentalismo também exacerbado, né, da coisa de morrer de amor e tal, você tem a presença do índio, que é uma marca também do romantismo. Como continua a estrutura clássica, né, a narrativa em versos, tentando produzir uma narrativa épica, nós temos uma obra pré-romântica, uma obra com características que misturam o neoclassicismo, né, o classicismo com o romantismo. Daí a expressão pré-romântica. Certinho, gente? Bom, com isso nós estamos encerrando a parte teórica, né, do arcadismo nessa aula 2, mas nós temos que falar ainda sobre os autores árcades, pelo menos os mais representativos dele, o Boccaccio lá em Portugal e o Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil. Então eu te aguardo na próxima aula do arcadismo, a terceira aula do arcadismo, onde nós estaremos falando sobre os principais autores desse período. Até mais!